Estamos no estúdio da ODM Editora, aqui dentro da Latibus, a maior feira de transporte de passageiros da América Latina. Trouxemos para este estúdio os principais executivos da indústria de ônibus que falam agora sobre quais são as perspectivas depois de uma das eleições para o próximo ano, como serão as vendas. E ao mesmo tempo eles fazem um comentário, fazem um alerta sobre o momento adequado de respeitar mais o transporte de passageiros e dar as condições ideais para que eles operem com tranquilidade no transporte de dezenas de milhões de pessoas todos os dias. Sim, a gente está saindo de uma pandemia, graças a Deus, né? O Brasil vem tomando medidas para combater a inflação, começou antes dos outros países, que também vai ter um efeito, talvez a gente sinta algum efeito em 2023. Como você falou, nós estamos à beira de uma eleição presidencial e de uma mudança de normativa de emissões, né? Então nós temos 2023, Euro 6, Proconv P8 e eu não sei o que vai acontecer. Simples como isso, eu acho. Nós vamos saber, talvez no finalzinho do ano, enxergar um pouco o primeiro semestre de 2023, mas agora eu acho que é uma grande incógnita para todo mundo, né? Mas os sistemas urbanos, o transporte passageiro vem crescendo novamente, precisam fazer renovações, mas vamos olhar qual vai ser o apetite dos operadores, dos clientes, para fazer investimento, principalmente na nova norma ambiental para o ano que vem, né? Uma última pergunta. Não estaria na hora do transporte de passageiros ser tratado com maior respeito, com maior lisura, com menos interferências dos diferentes governos, que não é um governo todos, é os municipais, estaduais, o federal? Não estaria de chegar a hora de reconhecer que isso é importante para transportar dezenas de milhões de pessoas todos os dias? Fred, eu tenho uma visão muito particular quando a gente fala de transporte de passageiros, principalmente sistema urbano, né? Eu acho que o sistema urbano ele tem que ser desenhado para ser perene e flexível, né? E hoje o que a gente vê é que alguns sistemas urbanos eles são desenhados politicamente, para cumprir um papel político, né? E aí você não tem essa característica da perenidade, né? Porque ninguém desenha, ou poucos sistemas são desenhados pensando, olha, daqui a 20 anos o sistema tem que estar funcionando, né? Daqui a 30 anos o sistema tem que estar funcionando. Porque infelizmente, a gente não muda cidades. A gente tem que adaptar o sistema à realidade que a gente tem nas cidades hoje, né? Então, eu acho que alguns sistemas, algumas cidades vêm pensando dessa maneira estratégica, porque isso para mim é estratégico, como saneamento é estratégico, como saúde é estratégica. Então, o transporte de passageiros, principalmente os sistemas urbanos, eles têm que ser considerado uma ação estratégica, uma ação perene que tem que ser flexível, como, por exemplo, agora com esse novo ecossistema que é do elétrico, o sistema tem que suportar isso, ele tem que estar preparado para esse tipo de transformação, né? Então, eu concordo com você, tem que ter mais respeito, tem que ter mais pensamento estratégico, tem que ter pensamento de longo prazo, e aí eu tenho certeza que a gente entrega para as pessoas o que elas merecem, o que elas querem, né? 2023 vai ser um ano de muita transformação em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Primeiro porque os produtos que vão estar disponíveis vão ser completamente diferentes, ou seja, com a entrada da legislação Euro 6, os clientes sempre ficam um pouco mais receosos daquilo que vem pela frente, das novidades e assim por diante. Então, se isso incentiva as vendas no ano anterior, como está acontecendo agora, eu acho que esse é um dos motivos da gente ter um bom segundo semestre. Por outro lado, torna os clientes um pouco mais reticentes em serem os primeiros a aderir à tecnologia e assim por diante.
A inflação está pegando forte, então os preços continuam subindo, taxa de juros subindo, então está cada vez mais difícil, eles têm que fazer mais conta para fazer investimentos. A gente tem um período eleitoral pela frente que com certeza vai trazer muita incerteza, instabilidade, até que a gente tenha algum tipo de definição e que pode inclusive mudar o que a gente tem hoje de políticas no Brasil. Então assim, é bastante difícil de fazer uma previsão nesse sentido. O setor de ônibus precisa continuar comprando e investindo, porque ficou para trás nesses últimos anos da pandemia. Então tem muita demanda represada e que em algum momento precisa acontecer. A questão é qual vai ser a velocidade dessa renovação, de quanto essa demanda vai poder se concretizar, a depender de todos esses fatores. Eu quero acreditar que 2023 vai ser um ano melhor do que 2022, para o país como um todo, para a economia, para o controle da inflação. Então eu acredito que a gente vai vender mais ônibus também o ano que vem. Mas são muitas variáveis ainda que não estão muito claras para a gente cravar um número ou dizer quanto vai crescer. Eu sou sempre otimista e acho que de fato o ano vai ser melhor. O quanto vai depender de muita coisa que tem ainda para acontecer pelo futuro próximo. Um detalhe, Jorge, não seria a hora e a vez do transporte de passageiros de, enfim, se estruturar algo para fazer funcionar sem tanta interferência, etc, etc? Não seria a hora? Eu acho que já passou da hora, né? Até não só pela própria questão do serviço de transporte, que é algo essencial para a população, mas, por exemplo, está em pauta todas as discussões sobre sustentabilidade, meio ambiente. Nós estamos elevando novamente a tecnologia dos carros para emitir cada vez menos poluentes. Mas a gente tem uma frota gigantesca de carros, por exemplo, de motos, de tudo quanto é veículo, que estão aí poluindo, atrapalhando o trânsito e assim por diante, que poderiam ser substituídos por transporte público, por ônibus, o que seria mais inteligente sobre todos os aspectos, né? Sobre melhoria de qualidade de vida, sobre redução efetivamente de poluentes, prestar um serviço de melhor qualidade para a população, ter um negócio mais saudável também para os operadores que estão sempre na berlinda, sempre incertos a respeito do futuro do seu próprio negócio, que sofreu muito não só com a pandemia, mas nos últimos 10 anos. Então acho que na verdade já passou do ponto. O transporte público tinha que ser encarado, assim como a educação, saúde e segurança, como algo essencial e ter o devido cuidado que merece. Com financiamento, com políticas realmente que fomentem o transporte público. Afinal, precisa se respeitar o transporte de passageiros, né? Ele transporta pessoas. Seja por ônibus, por metrô, por trem, pelo que quer que seja. É um mistério 2023, né? Normalmente nós fazemos previsões, todo ano a gente faz, a gente tem visto sempre uma expectativa de crescimento e dar algum número, mas para 2023 a gente, no setor de ônibus, tem um grande mistério aí pela frente. Então, eu não vou querer arriscar um número aqui, porque eu sei que eu vou errar. Né? Então, eu prefiro ficar dizendo, olha, nós vamos ter que aprender 2023 depois das eleições. E uma pergunta que eu acho extremamente, a resposta pode ser até filosófica, mas extremamente importante. Será que não seria a hora, a vez, de se dar toda atenção ao transporte de passageiros? Afinal, o Brasil se move com ônibus. Será que não estaria na hora? Olha, Fred, sem dúvida nenhuma, eu acho que passou da hora, né? A gente precisa de uma política de Estado para o transporte público. Porque o que a gente tem visto muito historicamente são políticas de governo. E muda o governo, muda a política, e você perde essa necessidade de ter uma coisa estruturada de longo prazo. Então, quando você vê saúde, segurança e outras questões, o transporte tem que ter a mesma visão, uma política de Estado. Qual que é a nossa política de longo prazo de transporte? Vai ser fundamental, se a gente falar da descarbonização, a Volvo está cada vez mais olhando para veículos elétricos, melhorar e tudo mais, mas a gente precisa saber uma política para nos estruturar melhor e contribuir não só com a movimentação das pessoas, mas também com a limpeza do meio ambiente. Então tudo isso tem que estar junto numa grande política de Estado. Continuando a melhoria do segundo semestre de 22, a gente vê 23 já uma situação bem melhor do que foi 20, que foi o fundo do poço, 21, que subiu meio centímetro do fundo do poço. Agora já estamos recuperando quase 1 metro de água no poço e ano que vem nós devemos encher meio poço já. Então nós devemos ter em 23 uma situação bastante mais normalizada do fluxo de passageiros
e daí a capacidade de investimento retoma aos operadores. Eu posso te quer dizer, dar mostras desse movimento de grandes operadores que são clientes da Scania, que voltam a discutir conosco sobre aquisições, que querem fazer experimentação das novidades do Euro 6 contra o Euro 5 para tomar a decisão mais acertada em qual aquisição fazer. Então eu acredito um 23 aí também em linha que a Anfávia pensa de uma melhoria interessante no segmento de ônibus no Brasil. Munhoz, é hora da retomada do transporte de passageiros? Ou nós já passamos do tempo? Fred, já passamos, né? A nossa fluxo de passageiros vem caindo nos últimos 15 anos, gradativamente. O volume de carros disponíveis diminui e a medida média da frota vem aumentando, né? A pandemia acelerou mais ainda esse processo, então nós precisamos urgentemente retomar um crescimento do segmento de ônibus. Existe demanda reprimida de transporte de passageiros no Brasil. Houve uma aceleração do transporte individual durante a pandemia e agora esse movimento começa a ter um retrocesso porque as taxas de juros subiram, pagar o consórcio ou o carro começou a ficar muito difícil. Então a gente vê um volume de retomada de automóveis por financiadoras muito grande. É necessário voltar a usar o transporte coletivo e passagens aéreas hoje são inviáveis, né? Não só para um cidadão, pessoa física, mas para nós como pessoa jurídica também o transporte aéreo passou a ser proibitivo. E o Brasil é um país continental. Nós necessitamos e precisamos de um transporte de passageiros robusto para dar base ao crescimento da economia brasileira. E a mesma coisa nas cidades. O transporte urbano ficou estagnado, ele precisa voltar a crescer. A população se concentra cada vez mais nos grandes centros e nas cidades e há um déficit de mobilidade urbana importante que tem que ser atendido. Então, em todos os dois eu vejo uma necessidade urgente de uma retomada e acredito que deveria haver um movimento aí, até um incentivo para que esse processo seja retomado. Vamos falar um pouquinho do que a Iveco entende, como você mencionou, Fred, a gente tem especialistas, não somente eu que estou na indústria há algum tempo, mas nós temos também pessoas de inteligência de mercado que estão buscando essas informações dentro da empresa. É impossível a gente ter uma previsão exata, mas a gente entende que existem algumas características do mercado para 2023 que devem dar o direcionamento. É óbvio, é muito incerto o que deve acontecer em outubro ou se estender até novembro, é impossível saber. Eu acho que realmente quem tem essa resposta tem bola de cristal, mas nós entendemos que independente de quais sejam os resultados das eleições em 2022, para a entrada de um novo governo ou a permanência do atual em 2023, é preciso que haja uma recuperação do mercado. Então, por um lado, o mercado ele veio retraído durante 2 anos por conta da pandemia, né? E existe uma demanda represada que precisa ser atendida. Por outro lado, essa recuperação ela já vem acontecendo em 2022 e em 2023 existem as novas regulamentações do Euro 6, que vai impactar o custo, especialmente para o operador que depende da introdução dessas novas tecnologias e de novos custos para fazer a compra de novos veículos. Então, a gente realmente não tem uma previsão exata do que pode acontecer, mas a entrada do Euro 6 vai impactar as compras de forma provavelmente negativa. Vai represar as compras por conta do custo adicional que vem com a nova tecnologia, o que é natural, já aconteceu nas mudanças de emissões anteriores. E a questão do novo governo é uma incógnita. A gente sabe que, independente do que aconteça, existe uma demanda represada que precisaria ser atendida. Então, realmente pende para os dois lados a balança. O mercado precisa comprar, tem um novo custo e ninguém sabe o que acontece com o governo em 2023. Ok. E uma pergunta. O transporte de passageiros atende uma demanda crescente de dezenas de milhões de pessoas diárias.
Será que não estaria na hora do transporte de passageiros começar a ser mais respeitado, a ser tratado de uma maneira mais estratégica, mais planejada, para que a gente não tenha quebradeira, para que não gere insegurança nos operadores, etc, etc? Não estaria na hora, no momento, de começar uma nova fase para o transporte de passageiros? Sem dúvida, Fred, a gente participou agora de um painel com toda a indústria, tanto de montadora quanto encarroçador, aqui na Latibus, e o consenso geral é que precisam haver políticas públicas que não só respeitem o transporte de passageiros, mas também que incentivem não só a entrada de novas tecnologias, como também a renovação da frota. Hoje, o passageiro no Brasil, ele anda em veículos extremamente velhos, né? Infelizmente, existem poucas políticas que incentivam a renovação de frota no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que taxa o veículo novo e isenta o veículo antigo, né? Se a gente for ver em questão do IPVA, por exemplo, é assim, quanto mais antigo, menos você paga IPVA, quanto mais novo, mais você paga IPVA. É um negócio um pouco até que absurdo, mas a gente precisa se unir como indústria e exigir, demandar dos nossos governantes, das pessoas que nos representam nas devidas esferas públicas, que incentivem, renovem as políticas e, mais que tudo, respeitem. Não é a indústria, é o passageiro, é a pessoa que está dentro do ônibus. Eles são os nossos clientes finais, que deveriam ser, obviamente, muito mais respeitados do que são hoje. Eu acho que inicia por uma política pública que incentiva a renovação de frota, que incentiva a introdução de novas tecnologias, até por conta do próprio meio ambiente, e que também ajuda a indústria a ser menos custosa, porque o nosso cliente que compra o ônibus sofre muito com os custos que nós temos hoje. Realmente, olhar 2023 está bastante difícil. Na empresa já iniciamos o processo de planejamento e visão de 2023. E o que eu posso dizer é que nós precisamos trabalhar com diferentes cenários para 2023. Plano A, plano B. Plano A, plano B, porque as variáveis significativas há variáveis significativas nos próximos anos, e dependendo dessas variáveis pode haver uma variação bastante diferente. Então, no momento, não arrisco dizer o que é 2023, mas sem dúvida nós precisamos e trabalharemos em diferentes visões para o próximo ano. Perfeito. E um detalhe, será que estaria na hora da gente ter um maior respeito pelo transporte de passageiros, que afinal transporta dezenas de milhões de passageiros todos os dias sem parar? Olha, Fred, eu diria assim que o ônibus é a solução fundamental para a mobilidade urbana, para a mobilidade, enfim, no geral. Então, não sei se é mais atenção ou menos atenção, mas de fato precisa atenção, e que todos os stakeholders realmente dê a devida importância para que o sistema, enfim, os sistemas, né, que o ônibus seja a solução, e que assim ela é para a mobilidade de uma forma geral das pessoas, né? 2023 é um ano eu nem diria mais de retomada para nós, a gente já vem fazendo isso nesse ano, e a gente não teve exatamente um impacto de queda durante a pandemia, mas é um ano de rearrumação, principalmente por conta do cenário político, né? Muitas coisas que não avançaram nesse ano e no ano passado aguardavam a definição política, e eu acho que todos estamos aguardando agora do processo eleitoral. Então há uma expectativa muito grande do que virá, né? do que sairá das urnas em outubro e de como isso vai impactar o setor. É hora de retomada do transporte de passageiros ou nós estamos muito atrasados? Sem dúvida é hora, né? Não existe solução fora do transporte coletivo para as cidades. Nenhuma cidade consegue sobreviver e funcionar e ser saudável com outro tipo de solução de mobilidade que não seja baseado na mobilidade coletiva. Então não há outro caminho não, né? Temos que enfrentar isso e vencer os desafios que estão postos na mesa, que já sabemos quais são. A expectativa nossa para 2023 é bem amistosa, é um segmento que nós atuamos e que está muito aquecido no momento pelo incentivo das fintechs, pelo incentivo do Banco Central nesse tipo de negócio. Então a gente está bastante otimista com a abertura de novas contas e o fornecimento de produtos financeiros para esse segmento. E uma
uma pergunta que eu acho extremamente importante. É a hora da retomada do transporte de passageiros ou a gente já está atrasado demais? Não, sem dúvida é hora da retomada, eu acho que isso já vem acontecendo e não tem como a gente imaginar uma cidade como São Paulo ou o Brasil se movimentando de outra forma. Então é importantíssimo que seja retomado o mais rápido possível esse tipo de transporte. Agradeço a presença de Janser, da Sigo, em nossos estúdios, em OTM Editora, dentro da Latibus, a mais importante feira de transporte de passageiros da América Latina. Obrigado pela presença.